Fala, bro! Vamos começar aqui hoje o nosso primeiro podcast, o podcast do Bro. Um podcast voltado para quem quer saber mais de tecnologia, programação, estilo de vida de um programador e muito mais. Eu, Igor Lima, com mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, CEO da MFX, responsável pela digitalização de grandes empresas. Vou ser o host aqui desse podcast e receber o primeiro convidado, que é o Christian Alves. Além de ter um grande nome aí na área da tecnologia, mais de 10 anos de experiência em programação, entregando grandes projetos, também é sócio da MFX, é o sócio diretor de tecnologia e inovação. Então, vamos lá, Christian, falar um pouquinho com a galera, com os bros. Tenho bastante pergunta, tenho muitas dúvidas pra gente trocar hoje aqui. Fala, bro, bora lá. Muito obrigado aí pelo convite. Me sinto feliz, né, e privilegiado de fazer parte desse projeto. Esse aí é o primeiro convidado desse projeto, desse episódio. E aí o que eu puder compartilhar e contribuir aí com os bros, com a minha experiência, com a minha carreira aí, com os desafios que eu passei. Tô aí à disposição, vamos bater um papo vendo o que a gente consegue compartilhar aí. É isso aí, bacana. Bom, a gente se preparou bastante, né? Pensou em vários temas para passar para os bros, mas eu acho que a ideia aqui hoje é realmente falar com a galera, né? Um pouco da nossa trajetória, como que a gente começou, se a gente fez faculdade ou não, qual curso que a gente fez e como que é, de repente, esse universo da programação. Então são várias as dúvidas, né, que a gente recebe da galera. E eu acho que hoje a gente consegue passar aqui bastante conteúdo. Vamos embora, vamos meter o pé aí e sair falando. Não, com certeza. Ainda mais a gente sabe como ninguém que o começo mesmo da carreira de qualquer jovem é difícil mesmo saber o que vai fazer, o que vai escolher fazer da vida, né? E aí não só para quem também está começando, mas de repente para quem quer fazer uma transição de carreira, que é muito complicado. E aí faz parte, né? Eu acho que vale a gente deixar aí pro pessoal que faz parte. Ainda mais hoje aí com o mundo, a gente tá numa geração que tem muito acesso à informação. Então, é isso. Então, acho que a gente pode dar aí alguns, com a nossa experiência, mostrar o que deu certo e o que não deu, pra de repente ajudar aí os bros. Show de bola, Cris. Cara, então acho que antes da gente abordar um tema, né, e passar esse conhecimento pra galera, a gente pode falar um pouco, né, realmente da história de cada um. E eu vou dar essa responsabilidade para você. Vai ser o primeiro que vai contar um pouquinho, né? Quando que foi a sua primeira ideia que você baixou o desenvolvimento? Quando que você meteu a mão nos códigos? De onde veio essa vontade? Se veio de família? Se você tem um pai programador? Como que é isso aí? Conta essa história pra gente. Bom, vamos lá. Eu comecei bem novo, assim, na área. Entrei com 15 anos na área. Não tenho ninguém da família, não tinha, né, ninguém da família, irmão ou pai, já na área. Eu lembro de ter falado que eu queria ser programador, acho que uma vez antes, assim, quando eu era bem mais novo. Só que pra mim, programador era ser hacker, era abrir um prompt ali e debulhar nos códigos. E ao decorrer do tempo eu vi que não era só isso. Mas na época a minha ideia de programador era aquilo, mas no decorrer da vida, assim, no começo da adolescência ali, eu quase parti para outras áreas, como no caso da metalúrgica, eu quase entrei em outra área de metalúrgica. Metalúrgica? Metalúrgica. Era para ser o Cris da metalúrgica? Era para ser o Cris metalúrgico, mexendo com torno lá, CNC. Então eu quase, foi bem por pouco mesmo, mas nessa mesma época que eu quase entrei para metalúrgica, surgiu uma oportunidade de eu ser jovem aprendiz numa empresa de criação de sites. E aí foi bem inusitado também, que foi um dia que perto da minha casa tinha uma microempresa lá de criação de sites. E aí eu passei e falei, se na hora que eu estiver voltando, tiver alguém lá, eu vou perguntar se eles estão contratando jovem aprendiz. E aí, quando eu tava voltando, tinha um pessoal lá, eu perguntei pro rapaz se ele estava contratando jovem aprendiz. Conversamos e deu certo. E aí, ele topou me dar essa oportunidade, porque eu não sabia nada na época. O que eu sabia era montar, desmontar computador, formatar. Então, ali pra mim foi uma escola, assim, e meu primeiro contato na área. Não, para aí, não.
Com 15 anos, Com 15 você já, anos. já passando na frente de uma loja de informática, você já se interessou Já me pela bagaça interessei, ali. sim. Eu já tinha um interesse pela área antes. Uhum. Eu acho que a nível profissional mesmo, que eu quase segui a metalúrgica. Mas eu já me interessava, tanto que eu já tinha feito alguns cursos assim de montagem e manutenção, formatação, que na época era muito, muito forte esses cursos de hardware, né? E aí foi onde surgiu a oportunidade, eu já tinha essa curiosidade, e aí foi onde deu certo aí, de realmente uma oportunidade, uma porta profissional, né? Legal, cara, legal, assim, eu sei que tem muito mais, né, Sim, mas sim. vamos até por partes. É legal a gente contextualizar o seguinte também, que é uma dúvida que fica, o fato de você ter entrado na área cedo, ter começado, opa, quase que eu derrubo aqui, ter começado aí a esse interesse por trabalhar na área de tecnologia, foi por hobby, foi por querer conhecer mais de computador, ou você acha que foi um pouco de necessidade também, cara? Olha, eu acho que foi um combinado, assim. Eu já tinha essa curiosidade, já era uma época que era uma área que já estava muito tendenciosa, hoje está muito mais. Inclusive hoje tem muito mais acesso, né, às informações. Mas na época também essa questão de necessidade, de querer mesmo uma vida melhor e uma área que eu enxerguei um potencial lá na frente que pudesse me proporcionar isso. Essa Show de mudança de bola. vida mesmo. Fazendo um paralelo assim, eu né, também Sim. comecei muito cedo, já conto um pouco aqui, e também foi um mix de tudo, né, um pouco de necessidade, ou até muito de necessidade, e por realmente gostar de computador, de tecnologia, de ter familiaridade com aquilo. Mas e aí, depois desse primeiro trabalho de desenvolvimento web, como que foi? Já... Então, lá eu falo que foi uma grande escola para mim, porque realmente, como eu não sabia nada, então lá eu comecei a ter contato com HTML, CSS, que hoje eu acho que é uma base muito importante para você ter essa noção, assim, de ideia de desenvolvimento, como que eu organizo um projeto, arquivos, e aí eu comecei assim lá mesmo, era uma empresa de criação de sites, então eu comecei a pegar projetos só de manutenção, então eu só dava manutenção de sites. Comecei a entender melhor ali os códigos, um JavaScript para dar manutenção, um HTML, um CSS estilizar ali de manutenção. E aí eu fui aprendendo com alguns cursos mesmo. Na época não tinha tanto curso de. Né, Não tinha... Hoje também é difícil, mas na época não tinha esses cursos na internet, assim, né? Então era muito apostila, umas apostilas em PDF. A gente não tinha nem internet, não né, pra tinha, isso, assim, a nível quase de não tinha. rodar um YouTube, né? Eu lembro Não que pra tinha. carregar um vídeo, ficava fazendo buffer ali, a gente ficava esperando. Não sei se você pegou a época da internet de escada, cara. Lembro, não podia atender o telefone nessa época. Senão derrubava a internet. Eu lembro daquele barulhinho do Wig. Ding-dong, ding-dong. Então. Realmente. E aí foi assim, eu fui evoluindo, progredindo. Aí comecei já a fazer propostas de site, comecei a fazer landing page sozinho. Aí eu fui amadurecendo nos conhecimentos mesmo. Nessa primeira oportunidade, assim. Aí depois a escolha de um curso técnico da faculdade veio depois. Isso, aí veio depois, aí como eu já comecei cedo no ensino médio, então quando eu tava concluindo meu ensino médio, já tava já muito mais forte na minha cabeça, assim, do que era uma área que eu queria seguir. E aí, pra escolha do curso, foi essencial essa experiência pra mim. Ah, entendi. Com certeza. Então, e aí foi bem bacana. Você teve uma experiência agressiva ali antes, né? Já Agressiva. Com construções. Ah, bacana. E aí depois eu sei, né, bastante assim dessa história, você não me contou a parte da metalúrgica. Essa daí. Então. Essa daí você tava bastante guardando. coisa aí. Mas, enfim, depois você passou, né, por grandes empresas, banco também. Sim. E aí, acho que trazendo um paralelo até pra gente acelerar um pouco essa história, né? Como que foi, assim, do universo atual que a gente vive hoje de programação, a forma como a gente organiza os times, as atividades, as linguagens, do que você teve no início, assim, o que você vê de avanço no mercado, nas tecnologias, nas ferramentas também?
Eu vejo muita mudança, tanto de métodos quanto linguagens, tecnologias. Falando de tecnologia em si, ferramentas, muita ferramenta que nós trabalhamos hoje, na época ainda nem existia, frameworks nem existiam, então teve essa curva e aí no decorrer eu fui entendendo que eu tinha que aprender a me adaptar e acompanhar essas tecnologias. Foi onde eu amadureci como estudante, de aprender ali, também como analista de negócio, para poder aplicar essas novas tecnologias que estavam surgindo nas soluções, nos projetos. E aí de hoje, da forma com que nós organizamos os times, eu acho que a comunicação, com o mundo hoje mais moderno, mais tecnológico, melhorou, né? Surgiu muitas ferramentas e aí a gente teve que aprender a lidar melhor com isso, a encaixar essas ferramentas ali com um time ou com uma entrega de um projeto. É isso aí. Legal, cara. É bacana. E avançou bastante mesmo, assim. Se a gente vê as páginas estáticas, né, que a gente vivia aí nos anos 2000, as páginas que a gente tem, cada vez mais interativa, né? Você entra na página, uma explosão ali de usabilidade, de as coisas se movimentando. Certeza. Então, acho que o público sentiu isso, depois com o mobile, tudo melhorou. Bom, eu peguei o começo, né, assim, da tecnologia, mas a minha carreira, assim, né, desde o início sempre foi muito pautada a tecnologia voltada a negócios, né? Então, toda a minha história sempre foi sistemas voltado a negócio. A minha primeira experiência, assim, dando um passo atrás, né, a escolha da faculdade, eu não sabia que eu ia fazer efetivamente ciência da computação. Eu acabei fazendo, foi uma escolha que eu fiz depois, justamente por ser algo mais voltado à construção de sistemas, de programa, e eu gosto bastante disso. Mas eu lembro que quando eu era novo, eu tinha muita familiaridade com o computador. Em casa era eu que configurava o computador para todo mundo. Só porque eu sabia dar um Ctrl Alt Del ali, sabia umas coisinhas a mais, né? Gerenciar ali no painel de controle algumas coisas e, enfim, perto do que eu sabia, né? Era muito pra época, né? Eu tive a oportunidade ali de ter um computador em casa. Eu lembro do primeiro computador que meu pai chegou embaixo do braço. Era um computador... Era aqueles tubos que tinha capinha? Era tubo de capinha. E eu lembro que, assim, era um computador que tava lá na empresa que ele trabalhava, tava sobrando, a galera passou pra ele chegou embaixo do braço com o computador. E aí a gente configurou, começou, e ali nasceu mesmo aquele brilho, né, por querer entender como funcionava tudo aquilo. E eu acho que, não sei você, né, mas eu comecei com jogos. Eu joguei alguns RPGs, né, no começo, na época Tibia, Mu, alguns jogos bem antigos, acho que a galera nem conhece. Mas era o que tinha na época e eu aprendi ali, né, configurar servidor e tal. Então, uma das coisas, né, que até dos cursos, né, que eu achei que eu queria fazer, que era uma recomendação da época, era mecatrônica. Você lembra desse curso? Lembro. Isso aqui você tem que fazer mecatrônica. Sim. E só que hoje, né, já olha pra mecatrônica, não é um curso voltado à programação em si. Ela tinha uma pegada também de infraestrutura ali, né, de controle de hardware, automação, né, de robôs, tinha umas coisas assim. Era mais, eu acho que robótica, né? Robótica. Sistêmica. Assim. Isso. E aí, só que não, né? Então depois eu tive que começar cedo, né? E não foi por escolha, foi por necessidade, né? Tive vários fatores na minha vida, separação dos meus pais, acabei indo morar num outro estado, enfim, é uma história à parte, mas que eu tive que me mexer muito cedo, né? Tive que apoiar ali minha mãe, né? Era eu e meu irmão. Então, comecei a trabalhar. E a minha primeira experiência foi numa loja, né, você foi numa loja de sistemas, né, de informática. Eu não, o meu foi numa loja de presentes, né, eu entrei justamente para apoiar em cadastros, né, dentro do sistema, para apoiar nas vendas, na organização da loja. E aí eu fui muito feliz de participar de uma primeira implantação de sistema, num cenário ali menor, menos complexo, mas onde eu consegui beber bastante da fonte e aprender muito, assim. Então, desde
da implantação, né? A definição do sistema que a gente foi implantar. Depois a gente teve que pensar em processos, e aí nasceu, acho, toda essa ideia de processos. Pensar em cadastro de produto, como que organizar todas essas coisas dentro do sistema. Então, aprendi muito, assim, vendo o negócio sendo transformado ali através daquele sistema que estava entrando. E aí foi isso, cara. Dali foi só ladeira abaixo, acabei, né? Ladeira acima, né? Ladeira acima, né? Eu falo de conhecimento, sim, mas sim, exatamente, sim, com eu certeza. sou muito feliz com a escolha. Eu nunca tive dúvidas de que eu ia entrar, de que eu ia fazer parte da área da tecnologia. Seja por mecatrônica, ou seja como foi, né? Como é hoje. Quando você comentou que sempre gostou muito, né, da tecnologia ali ligada à área de negócios, você descobriu isso assim nessa experiência, na implantação da loja, vendo os processos, entendendo, ou você já tinha isso antes? Como que foi isso? Assim? Eu acho que isso eu já tinha antes, assim, eu sempre tive uma tara por PDV, sabe? Tipo, chegar no supermercado, você vê ali, né, Sim. a coisa acontecendo, ela abrindo ali o caixa e tal, eu queria entender como funcionava tudo aquilo, tinha um lance de curiosidade, e eu acho que a loja foi realmente um despertar, né, abrir dos olhos ali, e eu vi que ficou tudo mais simples. Sabe? Sim. Então, putz, aqui a gente recebe tudo controle de nota, cadastro de produto, depois PDV. É claro que é muito mais do que isso, mas sim. naquele cenário eu acho que consolidou bem na minha cabeça, sabe? Então, foi algo que me motivou bastante. E aí, assim, foi um mix de experiências, né? Foi parte de tecnologia, de cadastros, de techniques mesmo, configuração de rede. Eu acabei vivenciando várias camadas ali da tecnologia, desde da instalação de software e tudo, até as configurações de rede na loja. E também a área de negócios, né? Então, lá ia eu, né? Falar com o contador, por exemplo, para cadastro de produto, pensar na parte tributária, tinha que configurar o módulo lá para emitir nota, baixar certificado. Como funciona um faturamento e tudo. Nossa, e certificado, por exemplo, eu estava iniciando a época dos certificados, então aquela configuração. Então foi daí que... Tudo isso com 15 anos. Isso aí foi com 15 anos, foi na loja também, acho que a gente começou junto, isso, né? Foi logo quando eu voltei do Paraná, eu morei no Paraná um tempo, e aí quando eu voltei do Paraná eu tive essa experiência, eu tinha que ganhar a vida em São Paulo, né? Com a minha mãe que nós voltamos, e aí foi. E aí gostei tanto da parada, né, do sistema, de implantar ali, comecei a ficar craque naquele sistema, que eu acabei conhecendo o pessoal que desenvolveu o sistema. Então, a própria empresa, né, a desenvolvedora do software que licenciava ele, ela acabei conhecendo, né, tanto chamar a galera lá no suporte, trocar uma ideia, teve até um despertar do lado deles, né, quando eles me conheceram, via eu lá com 16 anos, não tinha tempo, né? Tinha tempo sobrando, então eu nadava de braçada, assim. Eu lembro que eu passei algumas noites cadastrando produto para abertura da loja, então a gente se dedica. Aí, com essa experiência que eu tive lá, né, elas acabaram me chamando para fazer parte, né, do time de consultores. Isso foi uma experiência bem legal. Eles estavam precisando expandir mesmo o sistema em outros clientes, né, que eles tinham, e faltava mão de obra, cara. Faltava técnicos, faltava mão de obra. E aí eu lembro até hoje, né, a gerente de canais lá, ela entrando em contato comigo e a gente batendo um papo, né, se eu podia ser consultor com 16 anos, se eu podia fazer o curso, né, porque tinha que passar por um EAD, depois fazer uma prova de capacitação e tal, e fazer esse curso. E eu fui, cara, assim, pela experiência, eu já estava 2 anos na loja, né, já conhecia bastante da operação, já estava bem confortável, para ser sincero, e aí era uma experiência nova que estava rumo ali ao que eu realmente queria, né. Aí, de novo, né, estudei muito para fazer a tal da prova, passei na prova, fui pro treinamento lá, conheci os desenvolvedores, então foi uma das primeiras empresas mesmo de tecnologia, de desenvolvimento que eu pisei o pé. E eu conheci a galera, lembro até hoje, assim, né? Entrei, ficava aqui na Barra Funda. Aí subi lá, um prédio bacana, né? Outra vibe e tal. E aí a galera tudo codando. Então, na época eu pirei.
Falei, quero fazer parte, quero ver como que funciona tudo isso. Aí fiz um treinamento, no final outra prova, enfim, passei e eu podia, eu estava apto a implantar o sistema dos caras. Então, quando eu entrei, né, lá, foi a primeira empresa mesmo de sistemas que eu pisei o pé, cara. Então foi uma experiência muito bacana, né, ver os devs codando ali e tal. Então foi isso, né? Depois que eu dei com o burro nas águas, em fazer a prova e ficar apto a mexer no sistema, a implantar, mas eu não sabia vender, eu não conhecia nada do mercado. E aí hoje, né, com a visão que eu tenho, o que eu não sabia na real era resolver problemas. Então eu tinha o conhecimento técnico, mas eu não sabia resolver o problema das pessoas, dos clientes, através da tecnologia. Acho que eu vejo até um diferencial, um avanço, né, do Bro, do Igor do passado, pro Igor atualmente. E aí, cara, foi só ladeira acima, igual você falou, né? Só ladeira acima. Ah, bacana. E é legal a gente lembrar dessa história, porque a gente vê que já tinha essa necessidade, vê que é para todos, igual você novo, eu novo também, a gente conseguiu já introduzir na área, e aí entender a necessidade da área, entender como que funciona ali, as tecnologias, as curvas de aprendizado, e o quanto antes a gente pegou isso, mais rápido a gente foi evoluindo e entendendo outras pontas que a área da programação contém, né? Que a área da programação traz, com certeza. Isso, cara. Não, realmente. Até falando assim, né? Eu lembrei de uma história da época que depois que eu passei pela prova, né? Tive todo o conhecimento técnico, tava afiado a nível de sistemas. E aí eu acho que veio a outra dose que faz parte do meu DNA, né? Não sei se é de família, que é a dose de empreendedorismo, assim, de querer empreender, de querer construir algo. Sempre fui muito inconformado, assim, né? Com a forma como as coisas eram. Acho que eu sempre me vi empreendendo, não me vi diferente. Assim como eu me via na área da tecnologia, eu sempre tive uma vontade grande de ter uma empresa, de construir algo, né? E de ser reconhecido por isso. E aí, eu lembro que na época, né, eu conversei com a gerente de canais, né? Eu falei, e aí, como que eu faço? Tem uma carteira de clientes aí para eu poder trabalhar, para eu poder navegar. E ela falou, olha, não tem não, você vai ter que ir atrás, né? Aí eu falei, tá aí, qual é o segmento? Aí eu comecei a entender, né? Segmento, nicho de mercado. Foi onde tudo começou a vir por necessidade, né? Eu acho que foi onde eu aprendi. E aí, na época, né, o segmento desse sistema, ele era... Aliás, ele nasceu da área têxtil, né? Nasceu ali no Bom Retiro. Acho que os primeiros clientes deles eram no Bom Retiro. E aí, com o avanço, eles começaram a caminhar para o varejo comum, né? Ou seja, mercado, outros tipos de loja. E o sistema também, ele começou a avançar para isso. E aí, o meu foco era o varejo, o pequeno varejo, né? Então eu lembro de ter pego as lâminas, né, lá com ela, do sistema, mostrando todas as funcionalidades, os benefícios, tudo que ele faz. Aí eu chamei um amigo meu, o Matheus, né, eu falei, ô Matheus, eu tô com uma parada aqui, agora eu sou um consultor homologado, eu sou um canal de uma empresa de software, né? Eu cheguei a usar até camisa social na época. Sapatênis. Sapatênis, né? Então deixei tudo certinho, né? Aí me arrumei com ele, né? Eu falei, ó, cara, eu vou passar numas lojas e eu vou oferecer o sistema. Então eu tive essa cara de pau, assim, né? Que eu vejo que muita gente não tem, né? Não sei se é igual eu te falei, necessidade, acho que tudo ficou... Sim. A vergonha, a timidez, pra minha época, né? Pra minha idade, isso eu já tava ali com meus 17 anos, né? Então eu fui, na época, no próprio Bom Retiro, eu fui ali não sei se o Bom Retiro fica perto da Luz, só que fui perto da Estação da Luz, naquela rua que tem várias lojas. E fui passando pelas lojas, peguei lá as vendedoras, comecei a conversar e tal, qual o sistema que vocês utilizam, mostrava a lâmina, falava das funcionalidades e foi surgindo assim, né? E, cara, muita cara tapa. Ah, eu já tenho um sistema aqui, já funciona bem. Ah, não, isso não é pra mim. Então eu tomei muito não ali na época, né?
para poder, enfim, entender como aquilo funcionava. E eu acho que é muito comum isso, né? Sim. A gente passar por esse passo. E assim, no final veio a luz. Eu lembro quando ela me ligou, né? A gerente de canais, falando, né? Olha, tem um contato aqui que veio pelo site, ele fica na sua região, você não quer visitar ele, né? Aí eu falei, bom, agora brilhou, né? Então chegou um contato para eu poder trabalhar. Você imagina a cabeça na época, né? Então eu falei, tá, onde que é? Lembrando que eu morava aqui em São Paulo, né? Pra quem conhece, na Zona Oeste eu tava, próximo aqui da Lapa. E aí o contato era em Santo André. Pertinho. Ela falou, não, eu tô na sua região. Aí eu falei, não, tranquilo. E aí é o outro ponto, né, que eu vejo também. Eu era interessado. Eu era o maior interessado naquilo. Na época não tinha essa de, mas é 2 ônibus, não é tão próximo. Home office? O que era home office nessa época? nem passava pela minha cabeça, assim, né? Por mais que a gente tinha algumas ferramentas de acesso remoto, acho que já tinha TeamViewer na época, né? Sim. A gente já... eu acho que até já tinha o modelo, né, na época do home office. Mas a tendência mesmo, acho que era o presencial. Foi ficando mais comum agora mesmo. E assim, eu lembro que eu peguei, né, uns ônibus, uns trens e cheguei lá em Santo André. Aí desci na estação, aí tinha que caminhar ainda, subir uma ladeira gigante. Eu lembro que o cliente ele vendia ração, era uma fábrica de... Não sei se era uma fábrica de ração, era meio que um pet shop de atacado, sabe? Aí subi a ladeira lá, tal, cheguei, eu tinha ligado pra ele antes, ele falou, não, sou eu mesmo, pode vir aqui fazer a visita. Aí cheguei lá, os caras, descarregando o caminhão. Falei, vim falar de sistema, melhorar essa operação aí e tal. E aí outro ponto, né, eu era um verdadeiro cabaço. Eu não tinha noção nenhuma de ROI, de o que eu ia poder trazer de ganho pra ele, né. Eu... volta a dizer, né? Conhecia tecnicamente o sistema, como apertar ali as alavancas, mas eu não tinha essa visão. Sim, vendeu o ganho ali pra a operação em si, né? Não tinha essa pegada ainda, né? E aí ele falou, não, beleza, vamos falar lá em cima. Ele bateu assim a roupa, né? Aí subiu lá, a gente subiu uma escada de ferro e tal, chegamos em cima na sala, ele afastou um pouquinho, não, pode falar. Eu abri o notebook e descarreguei. tudo que... Você clica aqui, essa funcionalidade faz isso. Você me conhece, né? Esse botão faz isso. Aí eu descarreguei ali todas as funcionalidades pra ele. E aí eu acho que eu deixei ele mais confuso do que dei a luz pra ele, né? Hoje, de novo olhando, né? Descarreguei funcionalidades, todo o meu conhecimento pra ele ali. Ele deve ter pensado, não, o cara manja, o cara é legal, o cara desenrola e tal. Mas ficou aí, né? Ele não colocou a mão no bolso só porque eu sou bom naquilo ou porque eu tenho conhecimento técnico. Ele não viu valor, né? Ele não conseguiu se encontrar em tudo aquilo que eu falei pra ele. Então, logo, se eu não consigo dar um ganho pro cliente, ele não vai colocar a mão no bolso, ele não vai fazer nada por mim. E não foi diferente, né? Então ele agradeceu a visita, beleza, bacana. Não, vamos falando sim e tal, manda a proposta lá. Mandei a proposta, no segundo follow-up já morreu, né? Já não foi. Sim. Então foi assim, Cris, assim, o início, né, da jornada. Sim. Não, e é legal porque hoje a gente que tá mais no dia, assim, no dia a dia, a gente entende, né, a importância da área de negócio tá relacionada com programação, a área de tecnologia ter essa necessidade de entender as regras de negócios de um sistema ou de uma operação, né? Mas na época, assim, eu vejo muitas pessoas de outras áreas, ou até que estão começando assim, que ainda não conseguem enxergar a tecnologia associado, né, a isso. Então fala assim, acha que tecnologia é só lá uma máquina, o programador é só um robozinho que vai lá e faz uma mágica lá, um script, sai uma tela, ainda né? tem essa ilusão, né? Sim. Então acho que um pouco dessa sua experiência, assim, é legal falar, né, que
isso anda junto, assim, porque isso foi o começo da sua experiência e boa parte dela, né? Você também foi programador, foi um desenvolvedor, hoje um CEO, um empreendedor, mas e isso foi muito tempo com a tecnologia relacionada com a área de negócio, né? Exato. A área de negócio. E eu vejo assim, né? A galera sempre que me pergunta, como que eu consigo meu primeiro estágio, como que eu faço para entrar na área? Ou então, já estudei lógica, já sei 2, 3 linguagens, conheço HTML, CSS, que é aquele book inicial tal, e não tô conseguindo um trabalho, eu não tô conseguindo entrar na área. Eu recebi uma aqui até, comentário no Instagram, por que tá mais fácil achar uma nota de R$200 do que uma vaga de estágio? E aí eu acho que assim, o grande ponto é esse. O mesmo erro que eu cometi, essa galera comete. De achar que o conhecimento técnico vai te levar para o mercado simplesmente assim. Olha, eu sei um monte de linguagem, um monte de sigla, descarrega ali na recrutadora e ela vai te contratar simples assim. E é totalmente ao contrário, né? A gente sabe disso. Então eu tenho um conhecimento técnico e como eu posso ser útil, né, para a empresa, como eu posso colaborar para a construção da empresa. E aí, assim, o grande ponto que essa galera acaba esquecendo, acaba trazendo assim, né? Olha, quanto eu posso ganhar com tecnologia? Eu sei lá, posso ganhar 4, 5 mil? Então eles não conseguem entender de onde vai vir esse valor, né? Então, quem que vai te pagar isso daí? E por que você vai receber esse valor, né? Por que alguém vai te pagar 5 mil reais para programar? Só porque você sabe essas linguagens? Não, porque você realmente consegue resolver problemas, né, da empresa. Então, se a empresa ela fabrica alguma coisa, se ela vende algum tipo de material ou serviço, o foco dela não é ficar craque lá no JavaScript ou ter um sistema lindo para ela ficar ali admirando. O foco dela é vender mais aquilo. E a tecnologia tem que suportar isso, né? Ela tem que acompanhar. E o foco do desenvolvedor também tem que ser esse, né? Sim, com certeza. Entendeu? E é uma dica que assim, eu gostaria de ter recebido antes, né? Falar assim, o desenvolvedor não é só ir lá e aprender as tecnologias, até porque as tecnologias evoluem. Então a gente às vezes fica preso ali, pega uma linguagem de estimação e o mercado lança uma, né? O mercado lança uma outra aí. E aí as empresas acabam aderindo, a gente tem que largar ela e aprender uma nova. Mas é o programador ser o resolvedor de problemas mesmo, solucionar problemas. E para ele conseguir fazer isso, ele precisa ter essa interação, ter esse entendimento da área de negócio, o que cabe ali, uma solução, uma aplicação, como que o seu conhecimento com o código, com a programação vai contribuir para aquilo ali. E aí fica mais fácil você entender de onde vem uns 4 mil, 5 mil. Isso. E pode vir muito mais se você souber tanto resolver problemas de quem está te contratando, se você vai entrar para uma vaga e você vai resolver os problemas que ele tem, ou se você vai construir uma solução que resolva o problema de muitas pessoas. Que a gente viu ali vários casos de startup que estouraram justamente com essa ideia, né? O cara, através da tecnologia, ele pensou em solucionar um problema, né, da galera. Então, seja o Uber, né, querendo resolver o problema de como você vai de um lugar ao outro, o iFood, como você vai fazer o pedido de uma comida de casa, de onde você estiver, através da tecnologia. Então, o cara que pensou nisso, ele não estava pensando de como que vai ser aqui a sintaxe que eu vou usar. Não, ele estava pensando em como ele vai resolver o conhecimento que ele tem. E por que a gente é assim, né? A galera é assim na área da tecnologia, cara? Porque chega a chegar num ponto, né, que acaba sacrificando mesmo o negócio ou o objetivo do sistema, né? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema igual a gente tem os RPs aí no mercado, né? O objetivo dele é controlar as transações e tal. Então eu vejo a galera às vezes cometendo uns erros justamente por esse capricho, por esse... não sei se é um certo ego ali, né, em querer mostrar, em querer executar e esquecendo um pouco do objetivo do sistema, que é apoiar e sustentar a operação, né? Sim. Eu também acho. Vai muito dessa linha mesmo, de querer fazer o melhor... ou querer aplicar o que eu estou aprendendo, e às vezes aquela linguagem,
aquela ferramenta não é a melhor para a solução. Uhum. Então, eu vejo muito disso mesmo, que tem que expandir um pouco mais ali das linguagens ou da ferramenta que é só programação em si, né? É igual, eu vi um caso, né, dos clientes, né? A gente, na época eu era consultor, né, e eu lembro que um desenvolvedor que era par meu, ele chegou no cliente e falou, você precisa atualizar o sistema e tal. Só que assim, eles tinham acabado de passar por um processo de implantação, a coisa estava estabilizando, agora estava indo de vento em polpa. A gente estava começando a colher os frutos ali, né, de todo o trabalho de construção para estabilizar aquilo. E aí o cara falou, mas por que eu tenho que, por que eu tenho que atualizar, meu? Tá vendendo, o negócio tá em pé, agora tá processando, tá executando. Então também é muito isso, né? Então, lançou atualização, você tem que atualizar. Mas calma aí, mas será que isso tá ligado ao objetivo do negócio? Será que você tá entrando numa Black Friday ou um período que as vendas não podem parar? Você vai atualizar os sistemas e isso pode ser um risco pro negócio? Sim. Né? Tipo, um sistema desse parado 1 hora, qual é o prejuízo que vai ter na empresa, né? Sim. No fechamento de Black Friday, por exemplo. Então acaba chegando nesse cúmulo, assim, né? Sim, com certeza. E aí até levantando um ponto, não sei, talvez polêmico, pela interpretação, mas você não acha que às vezes essa mesma dificuldade que o pessoal fala que tem, que não acha um estágio, sabe? Eu sei HTML, CSS, mas não acho estágio, tá um pouco relacionado também com essa onda de layoffs ou demissões que vem vindo aí? De ter essa síndrome de... Será que a área da tecnologia baixou um pouco? Será que não é mais tudo isso? E aí eu não falo generalizando, porque cada caso é um caso e eu sei que nessa massa de demissões aí muitas pessoas têm sido prejudicadas, mas no quesito de que assim, porque uma área tão boa, futuro aí, e aí com os lançamentos de inteligência artificial, ChatGPT, tantas coisas boas que a tendência é só evoluir. Sim. Tem empresas mandando embora pessoas da tecnologia, tem gente com dificuldade de achar estágio, né? Porque às vezes a gente não... se a gente tentar ver por outra visão, pelo lado das empresas, será também que não é um mercado que tá vindo muita gente ali que só com essas habilidades, que acha que é suficiente. Isso. E quando entra, às vezes, não é só isso, vê que as habilidades, os skills para essa posição, para ser um desenvolvedor hoje, não é só isso e de repente acaba tomando essa decisão? Eu vejo assim, 2 pontos aí, né? O primeiro deles é esse que você falou. Sim, tem bastante gente entrando com alguns conhecimentos que há 4 anos atrás era novidade, era legal, mas que agora é um pré-requisito básico mesmo para você iniciar na área. Né? Então, acabou inchando um pouco isso daí. E se a gente olhar para a área da tecnologia, né, diferente de outras áreas que você precisa de uma formação, de uma certificação, como um advogado, que tem que ter lá a prova da OAB, um médico tem que ter também essa certificação, a área da tecnologia não tem barreira, né? Sim. E aí eu acho que aí vem uma boa resposta para o que as pessoas perguntam se tenho que fazer faculdade ou não. Não precisa. Porque se você tem o conhecimento técnico de uma linguagem ou de resolver problemas, construir programas, você não precisa fazer uma faculdade para comprovar de que você pode resolver, tá? Então, esse é um grande ponto que eu acho que difere. E o segundo né, sobre o layoffs que você falou. Essa corrida que teve, né, cara? Assim, nos últimos anos, a crescente de tecnologia, a maior parte das grandes big techs, né, correram atrás, né, em contratar em massa mesmo, em criar seus polos aí de tecnologia, os seus labs, né? Ser o mais rápido para lançar os produtos. Isso, o Itaú enchendo um prédio de desenvolvedores, Magalu Labs, e, enfim, por aí vai. Para exatamente evoluir, né? É uma corrida mesmo para poder evoluir o seu sistema. Então pensa, né? O ciclo de vida de um sistema ele tem várias funcionalidades. Quem chega primeiro, quem tem mais funcionalidades, quem tem mais usuários ativos é quem está na frente. Então acho que houve essa corrida,
né? E aí agora, acho que como o movimento das grandes foi justamente porque economicamente a gente está passando Sim. por um período de recessão pós-pandemia, foi baixar o facho, não tem sentido você ficar nessa corrida mais, né? É o que eu vejo. Para Sim. que você vai correr e evoluir tanto o seu sistema, tanta funcionalidade, gastando mais, queimando combustível, você não se deu uma baixada. E aí eu acho que isso acabou dando um efeito colateral em massa mesmo, entendeu? Consequentemente, o filtro, né, vai pra quem Pra quem tá aí, tá né? aí, com certeza. Então é o que eu vejo. Agora, vai parar? Não. Não Não, vai com parar. certeza não. É entender o cenário mesmo e o que dá pra agregar, É. né? E assim, a gente tá muito próximo, né? Eu vejo muito dentro das empresas o quanto ainda tem de trabalho manual, né? Tanto esse é até a missão nossa, né? É simplificar realmente o mundo dos negócios através da tecnologia, digitalizar e Sim. tal. E a gente é o que mais a gente se depara, né? Uhum. Trabalho manual, uso excessivo de Excel, Uhum. papel ainda, né? O pessoal ainda usa muito papel e tal. Sim. Então, como que você vai? De um lado você fala de inteligência artificial, que é totalmente baseada em dados, mas para você gerar um dado você tem que estar gerando um processo eletrônico. Sim. Então, meu, do papel até uma análise de IA tem uma distância aí, tem um período a ser percorrido. Sim. E aí que tá a lacuna de oportunidade, né? Sim. Tem também toda uma questão cultural, assim, de geração, né? E aí, do mesmo jeito que as gerações anteriores têm mais dificuldades para acesso e usos das tecnologias, as gerações que estão vindo agora têm mais facilidade de se adaptar. Então, eu acho que também um pouco dessa troca de geração que tá vindo assim vai acelerar um pouco isso. Né? O uso de automatização ou automação, robótica, né? E aí, como a gente respira isso no dia a dia de automatização, a gente já enxerga o que vai mudar ou não, a gente já até vê essa dificuldade, que às vezes é mesmo cultural, às vezes é de geração, mas a tendência é daqui para frente isso evoluir e cada vez mais as empresas automatizarem, as empresas criarem processos automatizados, né? Ou robotizados que os robôs fazem. A gente tem, né? Já RPA, tem Isso. vários. E aí a tendência é as empresas partirem aí mais para de uma era sistematizada para uma era mais sustentável. Né? Com certeza, cara. E aí eu vejo esse reflexo em casa, né? Então, o Pedrinho, por exemplo, né? Sim. Meu, mexe no celular, configura tudo, faz. Do videogame ele também manja ali instalar, você já vê que tem uns recursos avançados ali que ele Sim. sabe, não, aqui, papai, aqui vai comer muita memória e tal. Então, ele, por exemplo, e é o reflexo de muitas crianças que depois vai ser adolescente, vai entrar no mercado de trabalho e por aí vai. Eu não vejo ele e muita gente num trabalho preenchendo papelada, uma mesa cheia de papel, ou pensar em fazer uma aprovação, por exemplo, manual. Então, acho que esse é o reflexo, né? Eles são o futuro, né? Vai ser os futuros líderes, é o futuro de quem vai contratar e por aí vai. Com certeza. E aí, consequentemente, refletindo nessa mudança das empresas, né? Que a empresa sair ali mais de pontas soltas nas áreas, tendo que sistematizar, e as empresas que já são sistematizadas já pensando mais no futuro, né? E aí as empresas que já estão partindo, mas que já são sistematizadas, só tá cada vez mais passos à frente, né? É isso aí, cara, acelerado, muito bom. E bom, continuando lá a sua história, agora eu tô curioso uma outra parte, né? Passou por tudo aquilo, né? Você depois entrou na área da tecnologia, depois fez a escolha do seu curso e acabou fazendo a facul, né? Sim, acabei Na fazendo. época, acho que era o que tinha também, não tinha Sim, tanto curso técnico, igual você falou. Sim. Não tinha tanto curso assim. Tinha alguns cursos de YouTube, mas não era tão forte quanto é hoje. E nem tinha tantas plataformas assim, mais acessíveis, né? Ou o que tinha, às vezes, era pago e... Então aí... e na época, na necessidade, né?
Aí, às vezes, não, o que tinha como era escasso, acabava sendo um valor inimaginável, e aí eu não tinha condição para pagar. E aí Foi o que deu ali. na época, resumidamente. E aí dali depois você passou por algumas empresas, sempre pautado ali na sua experiência em front-end, desenvolvimento web, né, que a gente já conhece. E aí, como que foi isso, cara? Depois você entrou no banco, como que foi essa experiência? Quais foram as linguagens, né? Falando um pouco mais técnico aqui, que foi as linguagens que você aprendeu, as arquiteturas, tudo mais. Até um pouco antes do banco, eu atuei em outras experiências, em outras empresas, e aí passei por algumas linguagens. Hoje o meu forte é um pouco mais front-end, mas já atuei também como back-end, um pouquinho mais aí do full stack, né? Que hoje é quem faz um pouco do back-end e do front-end. Mas eu já trabalhei com algumas linguagens que na época ou era produtos que a empresa tinha e aí precisava sustentar, quanto melhorias ou ferramentas novas que a empresa precisava desenvolver, e aí a gente escolhia uma linguagem nova para aprender. Então, nesse meio tempo, eu saí do HTML, CSS e JavaScript, trabalhei com PHP. Então, na época dos sites, eu fazia algumas, tanto WordPress quanto algumas partes de sistêmica dos sites ali, área de login, área de acesso de usuário, eu fazia com PHP, com banco de dados ali, MySQL mesmo. Passei pelo CodeFusion, que é uma linguagem da Adobe, que nem sei se o pessoal conhece. Era uma linguagem bem antiga, assim. A programação dela é por tags também, ela é bem similar, a escrita com dela... Com XML? É bem similar a um XML, a um HTML ali. Tipo um Prolog, uns negócios meio... E aí essa também foi uma linguagem assim que eu fiz bastante coisa com ela. Então, de web service, API, assim, embora ela fosse uma linguagem já mais... um pouquinho mais obsoleta, assim, eu aprendi bastante regras, assim, de negócio, aprendi bastante de conceitos em cima dela. E é orientada a objetos essa? Não. Não, essa daí não. Era mais sequencial, aquelas... Sim, era mais sequencial, estrutural ali. Começa executando o ponteiro ali em cima e só vem, né? Sim. O máximo que dava pra fazer era criar alguns componentes ali, que aí basicamente eram umas funções, a gente encapsulava algumas regras de negócio nas funções e chamava elas para não ter que ficar rodando código sequencial. Caramba, e aí de lá parti, aí trabalhei eu trabalhei com C Sharp um tempo também, com ASP.NET, né, que é o C Sharp, mas antes do C Sharp eu trabalhei com ASP clássico também, que aí é uma versão aí antes do C Sharp, né, o VB e o ASP.NET, que também já estava bem ultrapassado, mas era um sistema que a empresa tinha e precisava dar manutenção. Então eu tive que ir aprendendo ali um pouco da sintaxe, da linguagem e fazendo. Então ali também, mas nessa experiência, ao mesmo tempo que eu estava sustentando, eu trabalhei em um projeto para a gente revitalizar o desenvolvimento do back-end. Então aí foi onde eu conheci e aprimorei meus conhecimentos mais em microserviços. E aí foi onde eu comecei, usei o C Sharp. Então a gente veio fazendo uma reescrita ali. E aí era um código também bem Frankenstein, assim, que os desenvolvedores... Ninguém sabia mexer, porque os desenvolvedores atuavam em outro projeto. O desenvolvedor que sabia, que foi quem desenvolveu ali, saiu da empresa, então foi um desafio assim, para absorver tanto o conhecimento do sistema quanto o código para dar o famoso, né? A herança aí do desenvolvedor que saiu. E aí do projeto que veio, que a gente fez uma reescrita ali mesmo, e aí modernizamos o código para melhorar manutenção, documentação. Aí foi onde foi um baita projeto. Um ponto que eu
que agora você falando, né? E eu acho que quem ouve falar assim, né? Nossa, o cara conhece todas essas linguagens, vivenciou, e fez isso aqui, fez isso ali. Você falou, passamos por um projeto de revitalização e tal. E que eu acho que era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei, a gente quando começa ali, entra na empresa, você participa da construção de um sistema do zero ali, você pega a primeira linha dele em branco, fala, vamos pensar num sistema do zero, e começa, ou a vida do programador é muito mais, às vezes já existe uma baita arquitetura por trás, você vai resolver aquela fatia para encaixar naquilo. Sim. Né? E aí acho que esse era um ponto. Até quando eu saí da faculdade, eu achei que eu aprendi a realmente construir um sistema do zero. Sim. E não, eu aprendi pedaços, né, de linguagens, de conceitos para ir para o mercado. O que é muito comum é o desenvolvedor ele desenvolver novos recursos, novas funcionalidades para um sistema que já existe. Né? Salvo aí as startups que às vezes estão iniciando um produto novo mesmo, e aí você participa ali dessa construção como um todo. Mas é muito comum você atuar no sistema que já tem, e aí, claro, desenvolver novos recursos ou funcionalidades desse produto. Ou até um novo produto, mas que é originado desse maior aí. E aí, o que isso acaba trazendo? Acaba trazendo algumas diretrizes, já tem um modelo de projeto, já tem uma sequência, já tem uma, né? Tudo isso acaba te restringindo, não é você chegar lá com aquilo que você aprendeu e sair, não. Mas eu gosto mais assim, não é tão assim, né? Não, você tem que... com certeza não. Até porque tem essa questão de você aprender a lidar com equipe, entender a rotina mesmo ali corporativa, de trabalho, ter as suas responsabilidades, de ter prazos, cronogramas, reunião, saber como você passa ali, ou tanto uma dificuldade, ou quanto passar uma informação técnica para um usuário ou para um gestor que de repente não vai entender ali o techniquez. Isso. Então, teve muito disso assim na minha experiência, de eu me adaptar e ter que aprender a lidar com isso. A lidar com né? isso. Então, entender ali uma demanda que chega, falar assim, tá, preciso desenvolver isso, mas o que é? Então, materializar aquilo ou entender um protótipo. E aí pensar mesmo em como que eu passo aquilo ali para um código, né? Faço aquilo ali funcionar, aquele desenho ali numa tela, como que eu faço isso funcionar. E aí nas reuniões, se eu tiver algum impeditivo, como que eu consigo passar aquilo ali, aquele impeditivo, sem entrar muito no techniquez, e saber defender ali um argumento, ou falar, isso não funciona por conta disso. Então... teve que ter essa evolução também de lidar com o mundo corporativo, assim, né? Na empresa. Isso é o que eu mais vejo mesmo. O pessoal tendo essa dúvida, né? Sim. De, eu sei, conheço uma linguagem, mas não tenho uma visão do todo, né? E quando a gente fala visão do todo, não é você escolher o lado que você vai ficar, se é front ou se é back, né? Sim. É saber o processo completo, né? Sim, Tanto a parte de onde o usuário vai ter contato, as transações que acontecem por trás, como você vai armazenar isso no banco e por aí vai. Sim. Muitas dúvidas. Sim. Aí é isso. Aí eu segui, aí eu peguei nessas experiências, eu trabalhei numa empresa que também ela lidava com clientes grandes, era uma consultoria, e aí um projeto... era um projeto de revitalização, como eu falei, é bem comum. Então a empresa, ela, junto da consultoria, ela vendia ela agregava um sistema junto da consultoria, e aí eles já tinham uma versão desse sistema, só que também era numa linguagem obsoleta, tinha algumas funcionalidades e alguns recursos que eles queriam incrementar, e aí eu participei da equipe que reescreveu uma nova versão para esse sistema. E aí o primeiro cliente que a gente ia implantar essa nova versão era um cliente grande também, que é o iFood na época. E aí na época eu ainda novo, era uma equipe bem enxuta assim, e aí com um baita projeto na mão. Então eu também senti teve essa virada de chave assim, de entender essa responsabilidade, como a equipe era muito enxuta, então cada um tinha um papel muito importante, e aí se
se eu agisse de forma irresponsável, ou não conseguisse me comunicar, ou desse alguma mancada ali com a minha atividade, prejudicava o projeto. Isso então, é um peso, meu. Com certeza. E aí foi onde a gente teve que aí intensificar as datas de entrega, então realmente ir, dar uma esticadinha um pouco até mais tarde, às vezes trabalhar um final de semana e esticar. Puxado. E aí foi onde começou. E aí às vezes a gente esbarrava com impeditivo técnico, às vezes a gente esbarrava com impeditivo de negócio, e aí foi onde a gente foi evoluindo. No final a gente conseguimos implantar, depois desse veio outros projetos, mas foi também um projetaço assim que eu lembro que... Um outro ponto, né, que eu lembrei também você falando dos projetos e essa pressão, assim, né, de você fazer parte de uma equipe, tipo assim, Cris, agora a bola tá com você, hein? Aquela task lá, tal, você tem que terminar até o dia tal, que depois o back vai puxar e tal. Então, esse peso, né, é comum, eu também passei por isso, né, de a gente vivenciar um projeto, estar dentro de um cronograma de uma equipe. E aí eu lembrei, né, qual foi o momento, assim, que você teve a virada de chave, de quando você começou a aprender programação, começou a resolver alguns problemas ali, e você falou, bom, agora eu sou um desenvolvedor. Porque eu acho que tem um pouco dessa síndrome, né? Que o pessoal até, tal da síndrome do impostor, de você sentir que não é e tal. E acho que durante um tempo no início, como você sabe pouca coisa mesmo, você aprende alguns comandos ali e tal, da lógica de programação naquela linguagem. Você sabe que você não conhece tudo, mas você fala, eu conheço essa linguagem. Aí você sabe algumas tags do HTML, você não conhece tudo. Eu conheço essa linguagem. Mas no final você sabe que não tá 100%, né? E isso é um compromisso seu, né? Você não vai falar isso, né, pro recrutador ali. Então, só que depois de um tempo, quando você começa a praticar, é um momento que você se sente muito seguro. Aí você fala, agora eu tô desenrolando o negócio aqui. E aí é o momento que você vira a chave, você fala, pode vir o problema que for, que com esse negócio aqui eu vou... Meus comandos que eu sei, eu vou resolver. Quando foi a virada pra você, assim, que você... É engraçado, porque mesmo assim, quando a gente se sente nessa segurança, às vezes vem uma demanda e a gente olha e fala assim, meu Deus, como eu sou burro. Porque às vezes é um negócio que parece ser tão simples e você se mata. Então eu acho que eu tive essa síndrome de impostor. Acho que a maioria dos desenvolvedores carrega isso. Então, eu acho que pra mim, assim, o momento que eu enxergo, eu, fazendo uma analogia, assim, eu acho que é similar igual a aprender um novo idioma, por exemplo. Ou uma criança que tá aprendendo a falar. Quando que você olha e fala assim, a criança tá falando. Ela vai soltando umas palavrinhas, quando vai ver, fala, opa, tô falando. Então, é mais ou menos isso. Mas pra mim, eu acho que foi quando teve um momento nessa experiência aí que eu tive que dar sustentação num sistema em ASP clássico, porque o desenvolvedor que saiu, eu entrei na vaga e aí eu que entrei meio que para preencher a vaga e dar sustentação nesse sistema. Então, assim, eu não conhecia nada do sistema, era uma linguagem que eu nunca tinha trabalhado, embora eu já conhecesse um pouquinho de .NET ali, mas a syntax era um pouquinho diferente. E aí eu tive que meio que me virar, assim. Então aí é onde foi realmente eu enxerguei um pouco do potencial, assim, que eu tinha. Falei assim, opa, peraí, eu consegui sair do outro lado, eu consegui resolver. É aquela sensação, demorou, depois dessa... Você olha e fala assim, poxa vida, eu demorei, mas assim, eu consegui resolver. Então, eu comecei a entender que tinha os caminhos, assim, sabe? Falei, poxa, é difícil, mas agora eu sei que tem um caminho aqui, tem uma documentação que eu posso ler. E aí você começa a entender os caminhos, que eu acho que é isso que acaba dando a segurança. Mas aí eu acho que aí vem um ponto que eu volto a reforçar, é que você
nunca vai ter o conhecimento técnico necessário para resolver tudo. O que você vai se desenvolver e vai ficar bom é ter os métodos para ser um bom resolvedor de problemas. Sim. Então esse eu acho que é o que a gente acaba aprendendo, né? Então, quando você recebe aquela demanda, você fala, tá, toda essa construção, eu sei o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Mas esse outro ponto aqui eu não sei. Então você divide aquele problema, você começa a atuar, pesquisar. Então acho que quando você passa, né, por situações como essa, eu acho que você acaba criando aquela casca, né? Sabendo como se organizar para resolver outros problemas. Pra mim foi assim, né? Então até hoje, né, eu tenho segurança em pegar os desafios aí, seja do cliente ou os projetos que a gente tem. Não porque a gente conhece tudo, né? Que a gente é o bonzão técnico, que o que falar a gente sabe na ponta da língua. Mas é porque a gente tem um compromisso e sabe resolver um problema, assim, chegar até o final. É o que eu vejo. Isso também foi na faculdade, cara. Quando eu vim, né, minha vida acadêmica, né, escolar, ela foi pautada entre estar na escola pública e estar na escola particular. A minha família nunca foi tão estável, assim, financeiramente. Então, quando tinha condições, matriculava, depois ia para pública. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu senti essa defasagem, né? De não ter todo o conhecimento ali para seguir. E aí, eu acabei vendo que eu não sabia, na verdade, não é que eu só não sabia os conhecimentos da escola. Eu não sabia estudar. Eu não sabia mesmo como preparar ali os tópicos antes de uma prova, estudar, se tinha que decorar, se tinha que só pegar alguns conceitos. E eu tive que aprender tudo isso na marra, na época da faculdade, né, a estudar. Então, passei no primeiro semestre, no segundo, no terceiro. Daí em diante, cara, ficou mais simples. Então, vinha uma matéria pedreira lá, eu já sabia, né, as alavancas certas que eu tinha que mexer ali. Olha, essas primeiras aulas são importantes, ali, aqui, pega o livro, se ele citou esse livro ali, eu sei que eu tenho que pegar essa página. Você começa a ficar craque ali em como estudar e automaticamente a gente acaba levando de boa a matéria. Então, isso aí que hoje eu vejo, né? Eu era bom na matéria? Não, eu era esforçado e sabia estudar. E aqui também, né? Quando a gente fala de projeto e resolver os problemas, seja um desafio novo, é a mesma ideia que eu vejo, cara. Eu acho que você falou a palavra-chave, assim, que é estudar. Não tem uma fórmula mágica, assim. A fórmula todo mundo conhece, né? Que é estudar. E aí, além de estudar, praticar. Que aí, quando a gente pratica, ou quando a gente compartilha com alguém desse estudo que a gente fez, a gente memoriza, a gente aprende, continua aprendendo, né? E aí, na programação, acho que é isso. É a gente estudar e ir praticando, né? E dá trabalho, né? Estudar dá trabalho, assim. É uma fase da vida que você não ganha nada pra isso, né? Aliás, você só toma cobrança, né? Sim. Ser adolescente não é fácil, a gente sabe disso, né? Passar e tal, é muita cobrança, assim. Começa a cobrança de casa, e aí, o que vai ser, né? O que vai se tornar e tal, vai fazer alguma coisa e toma essas pedreiras. E eu vejo muito isso, assim, a galera, né? Que vem com as dúvidas de como que eu faço para entrar na área, como que eu consigo o meu primeiro estágio. Eu acho que assim, passar por essa fase de estudo, se doar durante muito tempo, assim, se doar mesmo, em se debruçar em aprender, se debruçar em construir projetos que você não vai ganhar nada, para entrar para o seu portfólio, para depois começar a ter um retorno. E eu acho que é aí que está o grande ponto, né? Criar projetos, por exemplo, para estudar. Então, vou fazer um sistema aqui só por exercício. Não estou falando de fazer só um trecho de código ali, né? A gente passa, não, vou construir o sistema completinho mesmo, assim, como se fosse real, né? Acho que falta um pouco isso, eu vejo. Eu vou fazer uma aplicação que realmente resolva algum problema, né? Não só um trecho ali para eu ver. Para exercitar aquele trechinho. Que eu sei escrever, eu tô aprendendo a programar, não. Mas realmente eu acho que é juntar as pontas da programação numa aplicação, né? Materializando ali uma aplicação mesmo, um todo. Eu acho que isso fica muito mais fácil também de a gente entender ali e ver o resultado, né? Que aí a gente vê até na faculdade ou em curso, assim, hoje que a gente vê muito, né, os cursos da internet,
uns trechos de código, uns trechos de módulo solto. E aí a gente às vezes até aprende, mas como que a gente enxerga isso no dia a dia, numa rotina? Então, se a gente se dispor a fazer um projeto assim, a um projeto que tenta resolver uma aplicação mesmo, que tenta resolver um problema real. Hoje tem bastante site que tem desafios, né? Ou até projetos de entrevista. Eu acho que é o caminho mesmo, é praticar, mas praticar com um objetivo, assim, né? Não só ir fazendo, pegando pontinha solta. Ou até, de repente, seria até bacana, né? Se tivesse um curso, de repente, que desse essas orientações, assim, que orientasse o desenvolvedor ali, ou o jovem, ali um caminho, uma trilha mesmo, não só jogasse um monte de informação, mas que trilhasse ele mesmo ali num caminho, mostrasse a importância dessa área de negócio, de que tem que conhecer a base antes de escolher uma linguagem. Então seria até bacana, assim, se hoje tivesse mais cursos com essa proposta. Não só entregar pílulas, código. né? Aquelas pílulas pra você sentir um super programador, e no final... Sim. É exatamente o que a gente vê. Aí eu acho que um ponto, né? Uma pergunta clássica aí que a galera tem se a gente fosse começar hoje na programação, né? E aí a pergunta vai pra você. Como que você começaria, Cris? Cris aí com novão, hoje, 2023, né? Contextualizando. Sim, contextualizando. Qual seria aí o primeiro passo que você daria, cara? Eu buscaria pelo menos uma fonte de estudos, um lugar para não sair só atrás de conteúdo na internet ou buscando atrás de outras pessoas e recebendo um monte de informação sem saber onde começar, para onde ir. Então eu escolheria uma fonte ali de estudos e buscaria conhecer a base, então entender a lógica de programação. Claro, se eu fosse começar hoje, não escolheria outra área, seria a mesma área, também. Desenvolvedor, área da tecnologia, área de programação. Então seria isso, mas antes de já sair numa linguagem, ver o que o mercado está falando aí, eu partiria para os conceitos, para a base, que é entender mesmo uma lógica de programação, como que um sistema, ou como que um script ali dá vida a uma funcionalidade, a uma tela. E aí trabalhar na base, que é um HTML, um CSS, um JavaScript ali. Porque uma que com HTML, CSS e um JavaScript eu já consigo fazer landing pages. A partir das minhas landing pages eu consigo, a landing page, né, para quem tá assistindo e de repente não sabe, aqueles sites de uma página só, mas que tem vários recursos. E aí a partir dessas landing pages eu consigo evoluir meus estudos, incluindo outras funcionalidades, incluindo uma área de usuário. Aí vai. E aí por aí vai. E aí eu consigo até comercializar isso, fazer um freelancer. Então eu começaria assim, buscando uma fonte de estudos, me concentraria na base, que é entender uma lógica de programação para quando eu chegasse na linguagem conseguisse aplicar aquilo de uma forma mais clara. E de linguagem, né, HTML, CSS, JavaScript, para conseguir ali... Seria, então, em resumo, você iniciaria de novo no front-end, sendo feliz com isso. Sendo feliz, não partiria aí para um back, para um C, para um Python e não traz essas... Começando não. Talvez no decorrer despertasse o interesse ou as oportunidades da vida assim direcionassem. Mas começando não. Eu acho que para quem está começando é mais fácil você ter ali um retorno visual, que é o que o HTML, CSS, JavaScript ali te dá, para você ir entendendo ali os recursos e as funcionalidades que você está desenvolvendo, o que eles geram, como que eles funcionam. Então, pra mim, né, no meu caso, eu acho que... Faz mais sentido. Eu também sou suspeito, né? Eu também não acho que não faria diferente não nesse sentido, né? Mas eu escolheria muito bem a área, assim, né? Porque a tecnologia tem um universo de possibilidades, né? Então, seja você
programando, que é o que a gente gosta bastante, né, de construir de fato a solução, ou seja, você fazendo parte dessa transformação, às vezes nem programando, né? Que a gente vê muitos casos aí de Sim. analistas espetaculares, né? Ou então que depois se tornam gerentes, diretores, por aí vai, que não necessariamente programam ali, né? Isso é uma dádiva que alguns escolhem, outros não. Mas no final todo mundo está fazendo parte, né? Desse mercado, dessa transformação. Então seria a primeiro ponto, né? Mas eu iria para programação de novo, começaria até porque eu acho que te dá uma visão muito clara, né, de como funciona realmente uma aplicação, de como funcionam as coisas nos bastidores. E eu iniciaria também, né, pelo front e mobile. Eu acho que, né, é uma área que tem muito o que crescer. Hoje todo desktop está indo para o celular, a gente cada vez mais faz as coisas pelo celular. E navegaria entre outras áreas, sendo inteligência artificial, cloud ali, meteria o pé. Mas pensando em começar, né? Em Sim, começar mesmo, isso. Em começar, eu iniciaria ali na base, sendo a lógica da programação, depois a escolha da linguagem e por aí vai. Mas pensar antes até, né, de ir partir para a lógica, em que segmento, em que mercado eu gostaria de ser um programador, né? Será que eu quero ser um programador dentro de uma empresa? Será que eu quero programar jogos? É isso que eu gosto? Ou às vezes, Será que eu quero construir o meu produto. Eu quero construir o meu produto? Eu quero desenvolver o meu sistema, Eu partiria disso hoje, sabe? Sim. Eu acho que eu pensaria assim, o que tem mais a ver comigo? Onde eu me enxergo, tipo, eu sou fascinado por jogos, por exemplo. Um cara que gosta de jogos, que gosta de um ambiente mais flexível, tem aquele estilo, né, mais flexível, você tem seu jeito. Eu não trabalho num banco, entendeu? Disso para um banco a gente sabe, o banco evoluiu muito, tal, mas ainda está distante de ser, né? Ou se você é um cara de business, você gosta desse clima, né, meio suítes ali, meio, né? Então aí você, eu vou partir então pro banco. Então acho que isso influenciaria até para você ir para um lugar que você se sinta bem, né? Então não só ir para um lugar onde tem programação, onde você ganha dinheiro e tal, saber um lugar onde você vai conseguir se encaixar. Porque se você está num lugar que você se sente bem, você automaticamente produz mais, você faz sucesso, né? Você faz história nesse lugar. Não, com certeza. Eu acho que isso está muito atrelado a plano de carreira, né? Quando a gente fala de carreira, de plano de carreira, a gente está falando ali da jornada profissional, é o nosso futuro como profissional. Então, com certeza, a gente embora começando, a gente se enxergar lá na frente, né? E ver, com o que eu quero estar trabalhando, como que eu quero estar, e aí como que eu trilho um caminho para isso. Então, com certeza, acho que o que você falou é bem bacana. Que aí tem que se sentir bem mesmo fazendo, tanto trabalhando com algo, tanto no lugar que tá, né? E aí até uma empresa que tem essa cultura de inovação, essa empresa que está acompanhando as mudanças, as tecnologias e está se adaptando junto, no sentido de somar, trazer a evolução da tecnologia junto, é um exemplo de um ambiente, uma cultura legal, tanto para a pessoa se desenvolver como profissional, né, quanto um ambiente que eu acho que agrega esse desafio para a pessoa. Esse é um outro ponto que você pegou que para mim faz total sentido. Eu escolheria um lugar onde eu iria ter uma pessoa ou um time que realmente está disposto, né, a compartilhar comigo o seu conhecimento e que tem conhecimento. Eu não iria para uma empresa onde só eu era o dev. Tipo, o empreendedor tá lá, tal, ele quer construir um sistema, ele tem a ideia dele, você nem conhece direito, você conhece algumas linguagens ali e você é o único programador. Você dificilmente vai trocar experiência, você não vai beber de fonte nenhuma, né? Então eu iria, né, para um lugar onde tivesse pessoas com conhecimento, assim, para eu conseguir realmente beber de uma fonte boa e alguém que realmente fosse ali genuíno, né, em compartilhar comigo, falar, cara, aí não, isso aqui, vai por aqui, vai por ali.
mais que assim, quando a gente fala de plano de carreira, o responsável pela sua carreira é você, né? Mesmo, A empresa certeza. tem um plano de carreira, ela pode ter ali todo um plano Sim. claro, né, de como que vai ser essa evolução, mas o responsável por mudar a sua vida, por ser responsável pela sua carreira é você mesmo. Sim. Mas você se rodear, né, de cercar de pessoas boas que vão contribuir, é uma escolha sua também, né? Isso eu Sim. passei, cara, assim, eu trabalhei numa empresa, né, que era um ambiente muito ruim, muito tóxico, né? Eu entrei com as melhores das intenções, né? Frango novo ali, eu só querendo resolver as coisas e tal. E aí a galera toda tóxica pensando, né? Quem vai se aparecer mais, aquelas coisas que a gente já Sim. conhece no mundo corporativo, né? Então eu não aprendi nada ali, né? Eu tive que, muito pelo contrário, eu tive que buscar conhecimento de fora, aprender sozinho, tentar fazer alguma coisa, ser criticado, pessoa fazendo. Então eu lutei durante muito tempo, o diretor, né? E aí eu acho que depois de tanto lutar, o diretor começou a reconhecer e visualizar isso, né? Ver que eu tava me dedicando. Ele acabou me puxando ali pra fazer parte de algumas atividades diretamente pra ele. Aí acabou, né? Aí eu fui sacrificado mesmo, a galera Sim. ficou doida, Aham. né? De eu estar ali tendo acesso direto a ele. E aí eu aguentei por um tempo, cara. Eu precisava de um ambiente que realmente eu fosse aprender e foi uma escolha, né? Sacrifiquei, abri mão de um salário, de um espaço de trabalho numa empresa grande de nome, para poder ir para um outro local, né? Que eu realmente pudesse aprender, tá? Do lado de pessoas que eu aprendesse. Então essa é uma dica que eu vejo, assim, você tá próximo da galera. Ah, bacana. Eu acho que esse é um ponto que, assim, é uma área muito bem remunerada, né? Mas só dinheiro, só o financeiro, assim, né? Acaba às vezes não compensando. Acho que Então, toda a área, né, cara? Se você tá preocupado com sim, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou lucrar com isso, sim, e não tá preocupado em como eu vou servir, como eu vou resolver aquilo pro meu cliente ou pra empresa, você não vai ter muito retorno, sim, né? sim. Então, Uma coisa é a pessoa que, assim, ela, por necessidade, então ela precisa fazer uma transição, precisa isso. ir, aí, ok, super entendo. Outra coisa é a pessoa se sujeitar a algumas situações, de repente, por um financeiro, ou um receio de não vai conseguir se realocar e tudo mais. Então, eu acho que, primeiro de tudo, as expectativas da empresa para você como profissional dela tem que bater com as suas expectativas De vida, né, cara? De com vida. certeza. Aí vai. Aí vai embora. Aí, Cris, eu tô recebendo aqui, né, a dúvida da galera. O pessoal mandou no Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Né? Eu falei, ó, vou estar com o Cris. Tem até superchat. Tem até superchat, né? O Cris tiro certo, igual a gente fala aí. Eu falei, manda umas dúvidas aí, né, sobre carreira e tal. Chegou algumas perguntas, o pessoal separou algumas pra gente falar. A primeira né, qual foi o desafio mais assustador da sua carreira? Qual foi, Cris, o desafio mais assustador da sua carreira? Cara, o desafio mais assustador, eu acho que foi quando... Eu acho não. Pra mim, assim, que tanto mexeu comigo psicologicamente, de que pressão ali e aprender a lidar com isso, quanto a questão de evolução mesmo profissionalmente. Foi quando eu entrei numa experiência e aí eu tive que trabalhar com... Era um produto e a gente desenvolvia em cima dele. E aí eu tinha que fazer uma integração desse sistema com outro sistema. E eu não tinha trabalhado com nenhum dos dois ainda. E aí era uma consultoria. Eu já iniciei na empresa nesse projeto e já era alocado no cliente. Então foi aquela correria de ter que aprender dos sistemas, entender as regras de negócio, Aí e travou. trabalhar em cima da sustentação. E aí foi um projeto que, assim, nossa, eu apanhei que nem criança. Assim, deu muito problema. Virei muita noite, assim, pra entender e tentar corrigir alguns problemas. No final saiu. Claro que, igual eu falei, Todo mundo deu tem, muito né? problema.
Mas assim, pra mim foi uma baita lição também de aprender a lidar com muitas coisas e desafios. Assim. Já pra mim, cara, acho que eu ficaria na mesma dúvida que você. São vários, né? São Eu vários, acho que e tal. Mas foi até antes do mercado de trabalho, né? Foi quando eu terminei ali a escola e tal. E eu tava numa fase da minha vida muito complicada em casa, né? Tanto com a minha família, minha mãe, meu pai não tinha condições de eu partir para um curso e iniciar a faculdade. E eu me vi sem saídas, né? Eu estava fazendo alguns trabalhos totalmente fora do que eu queria, né? Na época eu cheguei realmente a ser motoboy. Eu trabalhei como motoboy de aplicativo, fazia entregas. E daquele passo que eu estava para o sonho que eu tinha desde moleque lá dos computadores, estava muito distante, cara. Então eu cheguei a olhar pro céu e falar, pô, será que eu vou conseguir, cara? Será que realmente isso vai ficar só um sonho? E a gente ouve várias pessoas aí com idade contando histórias de que, eu ia ser médico, eu ia ser doutor. Falei, será que eu vou ser isso? Então foi um choque que eu tive ali naquele momento, né? E que rapidamente passou, né? Então eu fiz as provas na faculdade, fui bem, depois trilhei para um caminho, passei entre os 10 primeiros na universidade, ganhei uma bolsa de estudos e segui. E assim, entrei pela porta da frente e valorizei cada dia ali, né? Na universidade, porque eu não podia até, né? Pegar qualquer tipo de matéria. Então esse pra mim foi o maior desafio que eu tive na minha carreira. Porque dali pra frente, tudo andou, né? Assim, foi realmente onde eu consegui me lançar para a área de tecnologia para poder fazer o que eu faço e chegar aqui onde eu tô. Ah, bacana, bacana. Aí, outra pergunta, é só as perguntinhas, né? Acho que o pessoal separou com carinho aqui, né? Então, qual foi a sua maior dificuldade quando começou os estudos de programação? Qual foi a nossa maior dificuldade quando a gente começou os estudos de programação? A gente falou um pouquinho, né? Sim. Pra mim, realmente foi ali... eu acho que essa pergunta tem muita relação com esse mundo dos códigos, né? A galera vê a gente mexendo em código, ali acho que fala, esses caras são doidos. São malucos, né? Mas não, tem um sentido, tem uma sequência. Sim. A gente aprende código por código, assim, trecho por trecho. E quando a gente acaba construindo, sai aquelas trolhas lá. Mas na verdade acaba se repetindo muitas coisas, né? Sim. Seja um ifzinho, um for ali e tal. Sim. E aí eu acho que o meu maior desafio foi a sintaxe mesmo, né? Depois de passar pela lógica de programação, quando eu peguei a primeira linguagem, minha primeira linguagem foi Python, eu realmente aprendi a sintaxe da programação, né? Ali me ambientar, precisa de um ponto, né? Precisa desses 2 pontos na frente, precisa, ainda mais o Python, né? Sim. Precisa da tab para funcionar. Eu acho que apanhava muito nisso, cara. Nossa, dava F5 ali para executar, pau, crashava. O que é? Você esqueceu de datar, você esqueceu de fechar o for. Então, ficava horas ali para umas coisas que hoje a gente vê que é simples. Essa foi pra mim, né? Os desafios que eu tive quando eu comecei a estudar. Pra mim, eu acho que também foi na sintaxe, só que pra mim, eu acho que eu tive uma dificuldade porque eu queria visualizar muito, assim. Igual até falei que quando eu comentei como eu começaria, que eu começaria por algo mais visual ali para conseguir já enxergando os resultados. Então eu tinha essa dificuldade ali de entender. Eu comecei a ver programação, eu comecei a ver muitos pedaços. E aí eu não conseguia materializar aquilo. Quando eu estudava, eu seguia uma apostila, eu seguia um vídeo, dava certo, mas assim... Tá, e aí? Eu copiei aqui, mas não entendi. O que tá aí rolando? eu tive que aí tinha que procurar uma didática melhor para conseguir trazer ali, ou algo que fosse que eu conseguisse visualizar aplicado em alguma coisa, em um exemplo ou em um caso assim real que eu conseguisse fazer assim, entendi, agora eu entendi. Isso eu acho que é a maior dúvida. A gente está escrevendo as coisas, acaba não entendendo, ou até copia ali do professor, ou de quem você está aprendendo. E depois vai vindo, né? Vai vindo por osmose ali. O negócio vai caindo por terra. Show de bola, cara. Bacana. E aí, mais uma pergunta aqui, só pra gente encerrar, né? Qual é a linguagem melhor para iniciar os estudos hoje, né? Bom,
não é porque foi a minha primeira linguagem, não, mas até hoje eu acho que é uma linguagem boa para iniciar. Para mim, né, seria o Python. E aí acho que, primeiro pela sintaxe, aí volto a dizer, né, a tal da sintaxe. É uma sintaxe mais leve, com menos, né, que quando a gente fala uma sintaxe mais leve, né, é menos ponto e vírgula, menos abertura de chave, coisas que para você escrever um método, né, para você escrever uma expressão ali que a gente chama, você não precisa de muitas digitações, muitos caracteres. Sim. Então por isso que eu acho que ela acaba sendo mais limpinha ali. Só que só a aplicação dela que é um pouco confuso, né? Porque ela é uma linguagem mais voltada para back-end, para autoprocessamento, não é tão visual ali a parada. Sim. Então era mais para reforçar, é a minha visão. Eu defenderia o JavaScript, mas eu vou concordar com você pelo ponto de que, apesar dela ser uma linguagem mais back-end, a aplicação dela, ela cabe em várias áreas da programação, ou várias áreas do TI, né? Então, pode ser tanto o desenvolvimento back-end ali para desenvolvimento de APIs, webhooks e afins, quanto pode ser usado com RPA ou mais voltado a automatização ali de algum processo robótico, inteligência artificial. As redes neurais, a gente pode ser utilizado na área de dados, na parte de análise de dados, ciência de dados. Então, assim, é uma área que é uma linguagem que dá para ser explorado em várias áreas da tecnologia. Então, aí, geralmente, quem está começando, talvez ainda não sabe para que área quer ou para qual ramo ali da tecnologia da programação quer seguir, é uma boa opção, porque com ela dá para a barreira de entrada em qualquer área. E ela tá ligada a tecnologias inovadoras, né? Sim. Se você ver aí, igual você falou, API, análise de dados, né? Tem várias coisas. Apesar de a aplicação disso ser um contexto um pouco mais pesado. Sim. E aí, volto a dizer, o JavaScript é mais leve, é mais visual, né? É mais visual, você consegue ver o que tá rolando ali. Com certeza. Então, são as duas, eu diria, né? Sim, Python e JavaScript acaba sendo as duas aí para iniciar. Não começaria com C, não me atreveria com COBOL, com alguma linguagem assim. Acho que... Eu acho que não que é ruim, mas não tem essa necessidade, assim, de... Hoje, né? Pleno 2023. Precisa aprender em cima delas, não. É só se atentar ao conceito mesmo ali, e aí a aplicação pode ser no Python, no JavaScript, sem problemas. Cris, muito bom, bacana. Muito bom. Então, hoje acho que é isso, eu vou tomar mais o seu tempo, né? Pra gente conseguir encerrar. Quero que você volta aí, vamos marcar outro dia pra gente falar novamente. Vai ter outros convidados, né? Esse realmente foi o primeiro, já começamos bem. Pô, deu pra passar bastante coisa pra galera também que tá ouvindo a gente, os bros aí que tá acompanhando. E agradecer novamente, Cris, então, pela visita, pela participação, tá bom? Eu que agradeço, sempre que der e puder aí, eu super aceito o convite, foi bem bacana, acabou a hora passando bem rápido, assim. Mas valeu. É isso aí. Sucesso aí no projeto, né? Projeto, né? Nosso projeto. Nosso projeto. Exatamente. É isso aí. Espero que os bros tenham entendido e a gente possa ter contribuído de alguma forma com as nossas experiências. É isso aí. Show de bola. Fechou. Um abraço. Valeu, bro. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Fala Brocast, o começo de muitos podcasts que vai rolar por aqui. É isso aí. Tamo junto.